Olá pessoal, meu nome é Saulo Said e você está no canal Graphicacy. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o uso de dashboards em apresentações corporativas. Será que faz sentido? Eu trouxe para vocês um vasto material de pesquisa que inclui livros, artigos, também alguns vídeos aos quais eu vou reagir. Então, se esse tema te interessa, não esquece de se inscrever no canal e dar um like no vídeo. Vamos supor que você tenha construído um dashboard, você tenha feito algumas descobertas que podem ser interessantes, que podem motivar alguma ação dentro da empresa. Então, chega a hora de apresentar sua recomendação para o time, de repente para os seus superiores. Num primeiro olhar, parece uma excelente ideia utilizar dashboards. Afinal de contas, o dashboard já existe, então você não vai precisar criar uma apresentação do zero. O dashboard vai demonstrar que você fez uma pesquisa, está se baseando em uma fonte de dados que provavelmente é reconhecida pela empresa, num relatório que provavelmente é reconhecido pela empresa. Então, o dashboard traz toda a credibilidade para a sua apresentação. Além disso, o dashboard provavelmente possui interatividade. Isso pode deixar a apresentação mais interessante. Você vai poder aplicar os filtros ali em tempo real, enfim, e você vai conseguir demonstrar o valor e o uso do dashboard perante a sua audiência. Esses seriam os aspectos positivos que recomendariam o uso do dashboard numa apresentação de negócios. Muito bem, então para responder essa pergunta, eu vou reagir aqui a um vídeo. Data Storytelling Improves a Dashboard. Esse vídeo foi publicado no canal Storytelling with Data, que é o canal oficial da empresa da Colic Netflix. Portanto, não é a opinião da profissional que está aqui, é a opinião institucional da empresa. Tanto que esse não é o único vídeo em que eles tratam desse assunto. How do you tell a story with a dashboard? Generally speaking, my advice would be that you shouldn't. Dashboards. Bom, ela já começou do jeito que eu gosto, ela começou dando uma voadora, né? Como você deve contar histórias com dashboards? Não contando. Often house multiple graphs in a single view. They include filters, which allow you to drill down and understand different levels of detail. They're fantastic tools for exploratory analysis. In fact, a well-designed dashboard is going to help you make sense of what is a lot of data quite quickly and understand those important insights. Now, the challenge arises when you then try to communicate those important insights to someone else. Eu achei bem pertinente essa colocação dela, porque para que ninguém entenda errado qual é a visão sobre o uso de dashboards em apresentações. Então, ela mostra que não é que o dashboard está errado. Não, não é isso. O ponto é que o dashboard serve para uma porção de coisas, para uma porção de funções, mas não para contar histórias. Então, ela não está dizendo que data story, que são as histórias com dados, são melhores do que dashboards. Não se trata disso. As duas abordagens são fundamentais dentro do ciclo de vida de uma análise de dados. Essa é a visão que eu tenho também, que a gente vai ver que muitos compartilham. Excelente dashboard não substitui um data story. Excelente data story não substitui dashboards. Ambos têm finalidades diferentes e um não consegue substituir o outro. Maybe you try to present with your dashboard. So you take a screenshot of the specific view, you paste it into a slide. After all, the dashboard helped you understand the data, so shouldn't it help someone else? Unfortunately, it often doesn't work that way. Keep in mind that E aí ela trouxe uma segunda alternativa. Ok, então eu não vou utilizar o dashboard numa apresentação, mas eu posso tirar prints de pedaços do dashboard e colocar numa apresentação. Mas isso, embora seja talvez melhor do que usar o dashboard em si, isso também traz uma série de problemas. Enfim, quem lê o livro Storytelling com Dados sabe um pouco por que isso traz problemas. Porque geralmente dashboards têm títulos genéricos e as visualizações não focam em um único ponto. Enquanto que data stories, eles têm que ter, por exemplo, títulos bastante precisos e a própria visualização de dados ela tem que ser toda construída em função daquilo que você quer comunicar. E o dashboard ele não foi feito nesses termos. Então, tirar print também não vai resolver o problema. a dashboard is built to explore. It wasn't intended to explain. Having multiple graphs in a single view actually makes it challenging for somebody else to spot the key takeaways. E aí ela expôs um outro ponto com o qual eu concordo. Uma das dificuldades de contar histórias com dashboards é exatamente que ele tem muitas visualizações, né, muitos gráficos. Isso é um ponto que tanto a Colic Netflix como
A Nancy Duarte também falam que você, quando está contando uma história, você tem que focar em um ponto de cada vez. E aí, bom, o vídeo continua, ela vai mostrar como é que, partindo de um dashboard, você pode montar uma data story. Mas só para não deixar nenhum mal entendido, ela não está dizendo que você deve acabar com o dashboard e ter uma data story. Não é isso. O que ela quer mostrar é como que o dashboard pode ser um ponto de partida para você encontrar a mensagem que você quer comunicar, para você ter um ponto, e depois você construir separadamente uma data story. Um elemento em comum entre dashboards e data stories é exatamente a visualização de dados. Mas mesmo a visualização, ela tem um caráter diferente nessas duas abordagens. No livro Effective Data Storytelling, Brent Dykes trata dessa diferença através de uma analogia. Ele traz uma analogia com o filme Indiana Jones, onde o personagem central lá do Harrison Ford, ele é ao mesmo tempo arqueólogo e professor. Então, enquanto arqueólogo, ele vai lá fazer as descobertas, e enquanto professor, ele vai comunicar e ensinar essas descobertas para o público. E aí ele traz essa tabela comparativa que eu acho muito pertinente, que ele mostra como que uma análise exploratória, a qual usa a visualização de dados, difere de uma perspectiva explanatória. Então, o objetivo da análise exploratória é entender. O da explanatória é comunicar. A exploratória você faz para você mesmo, enquanto que a perspectiva explanatória você faz para os outros. Qual é a narrativa de uma análise exploratória? Na verdade, a narrativa ela emerge após você concluir. Se ela for bem sucedida, emerge uma narrativa dali. Mas isso não está predeterminado a priori. Enquanto que numa perspectiva explanatória, você não conta uma história se você não souber qual é o ponto onde você quer chegar, né? Então isso tem que estar muito bem definido antes até de você começar a sua apresentação. Muito bem, dito isso, agora nós vamos reagir a uma live realizada pela Data Visualization Society, sediada em Nova York. Essa live foi feita na época da pandemia e conta com alguns dos maiores especialistas no assunto, entre eles o próprio Brent Dykes, além do Steve Wexler, do qual eu sou fã, autor dos livros The Big Book of Dashboards e recentemente The Big Picture. Então vamos agora à live. Brent Dykes is the founder and chief data storyteller at Analytics Hero. And Brent, do you think we need dashboards? I mean, or is that something passé? Is there a use for them? So I'd love to hear what you have to say about this. Yeah, I mean, I think some people think, Brent's focused on data storytelling, data stories, and data stories replace dashboards. And I would actually argue, no, they don't. They don't. There is still a role, there still is a place for dashboards. And é interessante porque agora a gente está vendo o outro lado da moeda, né? No começo do vídeo a gente estava discutindo se dashboards podem cumprir ali a função de uma data story. E a resposta é não. Dashboards não cumprem muito bem a função de uma data story. E agora estamos vendo a pergunta oposta. Será que data story substitui dashboards? E a resposta é também não. Cada qual tem a sua finalidade. And I recently, I've been thinking about this a long time because I actually worked for a company that focuses on dashboards, Domo. And as I focused on writing my book, Data Storytelling, I noticed there was distinct differences between what a data story is and what its purpose is compared to a dashboard. E aí, só para mostrar que essa diferença entre uma análise exploratória e explanatória são bem marcadas, tem uma passagem logo no começo do livro Storytelling com Dados em que a Cole Kneflick, quando você está fazendo uma análise exploratória, é como se você estivesse abrindo 100 ostras em busca de pérolas. E aí você fez ali várias explorações e descobriu pérolas apenas em 2 ostras. E ela diz que o data story, quer dizer, essa perspectiva explanatória, ela precisa ser sobre as 2 pérolas. Eu trouxe esse trecho justamente porque ele refletiu muitas vezes nessa live e nós vamos inclusive fechar com um comentário do Steve Wexler. Almost 5 years ago, I got to be a guest to attend Cole Nussbaumer Knaflick's Storytelling with Data workshop. She was conducting one of these things in New York City live in front of people, all in the same room. Amazing. Can't wait for more of that to be happening. And I remember thinking, oh my God, this stuff is just so great and great way to present these things. Why is anybody going to need the book that's going to be coming out in 2 months, the Big Book of Dashboards? Então, uma situação interessante. E ele tinha um livro já
já nas mãos da editora para ser lançado sobre dashboards. E a perspectiva da Cole Kneflik era Data Stories. Se Data Story é algo tão interessante, por que as pessoas vão se preocupar com dashboards, né? E aí, enfim, vamos ver o que ele vai dizer. Thing that I wrote with Jeff Schaefer and Andy Concrete. And then she discussed something, a mistake that a lot of people make in giving a presentation. When they give a presentation, they feel they need to give a background on all the hard work they did and all the data that went into it, etc. Essentially saying you need to shuck a lot of oysters to find a pearl. You don't feel you have to show everybody every friggin' oyster that you shucked before you find the pearl. And then a calm came over me and I realized, oh my gosh, I know where the dashboards fit in, or one of many places. It's like an automated oyster shucker. Muito bem colocado pelo Steve, né? Então, se a análise exploratória é abrir as ostras, o dashboard é uma ferramenta automática para você abrir as ostras, fazer ali as descobertas. It's going to help you get to those things that are important, nuanced, that need attention faster. And it's from there you can possibly create the curated presentation. So this thing the good dashboard can fuel the discussion, can fuel the presentation. Com isso, estamos chegando aqui na parte final. Concordo 100% com o Steve, como geralmente acontece. E aqui ficou muito claro algo que já foi enfatizado por vários outros, né? Por várias outras referências que eu trouxe aqui, de que se dashboards não são data stories, muitas vezes o dashboard é o que vai dar substância, é o que vai alimentar uma data story. Não alimentar no sentido de você tirar um print screen do dashboard, não nesse sentido, mas no sentido de que aquilo que a pessoa quer comunicar, é algo que ela descobriu por meio do dashboard. Então, nesse sentido que o dashboard alimenta uma data story. O vídeo de hoje era para responder essa pergunta. Faz sentido usar dashboards em apresentações de negócios? E a resposta é não, e eu procurei trazer aqui várias referências para embasar isso. Espero que tenham gostado, deu muito trabalho fazer esse vídeo. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e recomendar esse vídeo para outros colegas que possam se interessar. Um forte abraço e até a próxima!